Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Quero trazer aqui para o canal mais um vídeo, que eu coloquei aqui na comunidade do YouTube sobre 3 temas e um deles foi escolhido. Nós vamos olhar agora. Então, como podemos observar aqui, teve 3 tipos de votações, na verdade, a maioria das pessoas escolheram o vídeo. Desde o princípio foi criado o encontro de almas. Sim, então, como eu já tenho falado sobre vida sentimental, amados, eu vou estar falando hoje sobre isso. 42 votos e 57%, dos inscritos, das pessoas votaram que desde o princípio foi criado o encontro de almas. Porque também foi votado, eu creio que muitas pessoas ainda não entenderam, o propósito, amados, que Deus fez. Amém? Nós vamos ler na palavra, estudar a Bíblia. Glória a Deus. Peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Então, pessoal, nós vamos orar e consagrar a Deus a nossa vida sentimental. Esse canal, aqueles que têm chegado pelo testemunho de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, Pai. Senhor, faça o lugar, ó Pai, que estou, Pai. O Teu altar, ó Pai. Eu coloco cada alma, Pai, cada vida, cada moça, cada rapaz, Senhor, cada homem e mulher que o Senhor escolheu, Pai, hoje, para ouvir essa palavra, Pai. Que não seja de mim, Pai, mas do Senhor. Me capacita, Pai. Neste momento, ó Senhor, não permita que eu venha, Deus, empobrecer a Sua palavra que é rica, que venha trazer entendimento, Pai. Sabedoria, venha redaguir, venha corrigir, Pai. Senhor, abra o entendimento dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor fez desde o princípio e que nós, Pai, nós não podemos fazer nada, Pai, porque toda honra, toda glória seja dada ao único Deus, Pai, que é Tu, Pai, Criador de toda a terra. Senhor, perdoa nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus eu consagro a Ti, Pai. Cada vida fazemos neste momento, Pai, um altar para o Senhor no mundo espiritual. Repreendo neste momento toda ação de Satanás, Pai. Todo espírito e vento contrário caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga amém. Então, pessoal, nós vamos ler aqui Provérbios 8:23, que vai dar início aqui ao nosso tema, que desde o princípio foi criado o encontro de almas. Então, amados, para entendermos, que foi criado, nós temos que entender que o princípio, ele veio antes, amados, do que da criação. Amém? Então, para a gente entender isso, nós temos que buscar o conhecimento de Deus. E quem revela o conhecimento de Deus? O Espírito Santo. Livro de Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? O homem carnal não conheceu a mente do Senhor. E quem conheceu a mente de Cristo? O Espírito da verdade, que nos ensinaria todas as coisas hoje, amados. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Nós cremos na Trindade. Então, amados, desde a fundação do mundo. Então, a fundação do mundo, amados, tem a ver com o quê? Criação. Só que Deus disse que desde o princípio, o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas. Ele estava com quem? Com Deus.
O Espírito pairava quando ainda nada existia. Então nós vamos ler aqui na palavra que o princípio, ele veio antes da criação, porque primeiro Deus estabeleceu o princípio, depois ele fez. Então, amados, vamos entender a palavra. Provérbios 8, o Senhor me deu essa palavra em 2017. Amém? 8:23. Isso mesmo. 8:23. Vamos ver se a gente lê até o 32. Olha que a Bíblia fala: desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes do que? Da terra existir, antes de haver abismos, fui gerada, e antes de haver fontes cheias de água, antes que os montes fossem o quê? Firmados e estabelecidos, antes dos outeiros, eu nasci. Olha que a Bíblia está falando. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nós somos o quê? Na Bíblia também, falando, amados, fazendo uma analogia, nós somos pó, certo? Antes de você ser criatura, antes de Deus dizer que não era bom que o homem fosse só, vivesse só, a Bíblia está falando, quando ele ainda não tinha feito o quê? A terra com seus campos, antes de a terra ser verdejante, né? Nem sequer o princípio do pó do mundo, ser pó da terra, aralá, soralabá, xeralaná. O Espírito do Senhor, amados, está nos ensinando na palavra revelada aqui. Amém? Não precisa um profeta falar isso que eu te digo, não. Deus está falando. Deus está falando. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Aqui está falando de criacionismo, amados. Olha o que a Bíblia está falando. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Quando ele fixava o mar seu termo. Amém? Então, amados, a Bíblia está falando. Olha aqui, vamos lá para o verso 32. Agora, pois, filhos, olha o que Deus está chamando sua atenção aqui, ó. Ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Então, amados, as veredas de Deus, os caminhos do Senhor, são bem diferentes dos caminhos do homem. Amém? Por quê? Porque Deus ele fala que ele dá a forma, aquilo que ele estabeleceu desde o princípio. Então, o homem, ele não tem, amados, a capacidade de trazer existência, aquilo que o quê? Que Deus estabeleceu, porque ele é pó. Antes, amados, de o homem ser criado, Deus é. Ele existe de geração em geração. Então, o que quer dizer que Deus é? Que ninguém existiu antes dele e jamais existirá. Deus não tem contagem de tempo, Deus não é limitado. A nossa sabedoria, amados, não alcança, amados, o entendimento que vem de Deus, somente pelo Espírito. Por quê? Porque você tem que nascer de novo, para que você veja o reino dos céus. Amém? A Bíblia está falando aqui, amados, a palavra, Verso 23, desde a eternidade, aqui está falando da sabedoria de Deus. Desde o princípio, antes de existir a terra, Deus é. O que Deus estabeleceu desde o princípio? Vamos lá na Bíblia, em Gênesis. Olha aqui, quando nós lemos Gênesis 2:18, aqui Deus não tinha criado a mulher ainda. Deus estava formando, mas uma coisa atente-se, quando Deus estava formando Eva, ele fez Adão cair no sono profundo. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, amados, a palavra fala, amém? Jesus é a palavra, que não é bom, por quê? Amados, atente-se que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, João 1. E no
princípio era o Verbo era quem? Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. Amém? Por intermédio. Jesus estava na criação do mundo. Amém? Por meio da palavra. Glória a Deus. Eu não vou aprofundar nisso porque eu tenho estudo aqui no canal, vídeo aqui no canal que fala sobre isso, amados, que está na playlist, se eu não me engano, o vídeo é Jesus é o caminho. Amém? Então vamos voltar aqui ao raciocínio. Deus está falando que não é bom que o homem esteja só. Então Deus estabeleceu um princípio que ele viu que não era bom. Amém? E outra coisa também do divórcio, que desde o princípio. Então o que é o princípio, amados? O princípio nós lemos agora, Provérbios 8, que ele foi constituído, o princípio, ele veio antes da formação dos céus e da terra. Então, amados, as pessoas, elas, depois que elas foram criadas, elas não permaneceram no princípio. Amém? Deus nos chama para permanecer no princípio. E o que quer dizer permanecer no princípio? Morrer para si, nascer de novo. Amém? Entender que você é o pó da terra e que você não pode fazer nada. Sem Jesus nada podemos fazer. E quem dá a forma e existência às coisas é Deus. Deus já falou lá em Isaías 44. E vamos lá, amados, continuar o raciocínio que desde o princípio. Princípio tem a ver com lei. Amém? Por exemplo, quando a gente está estudando na educação, existem leis. Por que é criado leis? Para que o homem não se corrompa. Isso é para tirar uma carteira de trabalho, uma carteira de habilitação. Amém? Seja o que for, amados. A escola, porque existe escola, instituições? Para que o homem ele seja educado, certo? A mesma coisa a palavra. A gente tem que ser educado no caminho. Por quê? Porque não tem como, amados, receber algo sem um princípio. Você não vai ter sua carteira, por exemplo, de habilitação. Você não vai ter seu diploma. Você não vai ter o seu histórico escolar. Se você não obedecer o princípio, as leis ali da escola, né? Os regimentos ali, as diretrizes, né? Na educação, no meu caso, respeitar os artigos, certo? Então, amados, não tem como. Deus, amados, ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não divide a glória dele. Ele já falou que ele não vai dividir a glória dele. Por quê? Porque ele já falou que ele vai fazer. Então, amados, quando Deus fala, é porque ele vai fazer. E a própria palavra, ela já responde o que vai acontecer. Amém? Não adianta o homem dizer, que vai acontecer. Por quê? Porque a sua palavra, ela não tem poder. O que tem poder é você usar a palavra de Deus. A gente, por si próprio, a gente não tem poder nenhum na nossa palavra. Amém? Sem sabedoria, sem entendimento, ela é maldição. O poder vem quando a sua vida é convertida à estatura de Cristo. Você tem que crescer conforme a estatura de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler lá mais um pouco. Olha, livro de Isaías, capítulo 48, vamos ler o verso 11 e 17. Por amor de mim o faço. Vamos ler o 10, que é importante. Eis que te purifiquei. E o Senhor acabou de falar isso comigo também antes de fazer o vídeo. Mas não com prata. Provei-te na fornalha da aflição. Lembra do povo que andou no deserto? Durante os 40 anos. Deus fala, e te lembrarás de todo o caminho no qual o Senhor te fez andar. Deuteronômio, capítulo 8. Durante que? Esses 40 anos. Amém? Olha que a Bíblia fala. Que ele te provou. Ele te humilhou.
Por amor de mim, verso 11, por amor de mim, olha aqui a Bíblia falando, faço, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não darei a outrem. Deus está falando que ele não divide a glória dele. E o que a gente está falando hoje, agora? Que desde o princípio foi criado o encontro de almas. E o que é o encontro de almas? Que Deus ele escreveu no livro dele que não era bom que o homem ficasse só. Isso se aplica a todos os filhos. Por quê? Primeiramente nascemos filhos de Adão. Amém? Hoje somos filhos de quê? De Deus. Primeiro Adão, como assim? O homem corruptível. Porque herdamos a semente do pecado, mas com Cristo herdamos a semente incorruptível. Amém? Está lá em Coríntios, amados, que fala, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 5, 15, alguma coisa assim, tá? Que é o primeiro Adão e segundo Adão. Amém? Então, amados, nós herdamos a semente depois do novo nascimento de Jesus. Então, Deus ele não vai deixar que o nome dele seja profanado. Por quê? Porque Deus, amados, Deus não mente, ele não pode negar a si mesmo. Amém? Nós devemos nos negar. Porque no princípio Deus criou Adão e Eva e somos participantes da glória de Deus, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, né, que eu falo sobre isso, que está em Efésios capítulo 1, somos participantes da glória de Deus, amém? Por isso o nome de Deus, ele não vai ser profanado, por isso esse encontro, Deus separou, Deus fez. Amados, Deus colocou esse desejo no seu coração, porque quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a eternidade. Deus colocou a eternidade, Eclesiastes 3:11. Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, nas nossas medulas, o desejo pela vida eterna. Só Deus pode colocar esse desejo. Por quê? Porque nós nascemos destituídos da glória de Deus. Nós nascemos sem amar a Deus. Romanos 3:23. Nós não buscávamos a Deus. Nós não amávamos a Deus. Ninguém ama a Deus. Por quê? Porque nós somos inimigos. Nascemos inimigos de Deus. Somente pelo novo nascimento, pelo sangue de Jesus, nos reconciliamos com o Senhor. E recebemos o amor. Para o quê? Para poder amar o nosso próximo. Porque o pilar que Deus estabeleceu foi a família, a vida sentimental. Porque Deus não chamou para viver solitário. E aquele que está anulando isso, ele está anulando o princípio. Porque desde o princípio Deus criou, ele trouxe a existência a Eva, ele trouxe a existência o relacionamento de paz, amém? Como diria, né, a Silvia Sandage do Amor, glória a Deus pela vida dela, glória a Deus, Silvia, pela sua vida, aleluias, que o que? Quando você cumprir a sua missão, você encontrará o quê? A paz. Isso é muito profundo, queridos. Isso é muito profundo. Deus falou no meu coração sobre isso. Por que você encontrará a paz? Porque os relacionamentos, amados, eles, a maioria que não tem a glória que Deus faz, eles não têm a verdadeira paz. Eles têm a carne. Eles têm ali as coisas do mundo, não tem um propósito. A maioria não está salvando almas. A maioria não está cumprindo o propósito. Porque a gente tem que entender, amados, que Deus, ele faz, mas tem que cumprir um propósito.
Porque Deus ele colocou isso no meu coração. Só que juntamente com isso, o Espírito Santo disse que é para glorificar o nome dele e que vai honrar a obra dele. Então Deus só vai te dar algo para glorificar o nome dele. Eu já falo isso em vários vídeos. Deus só vai te dar uma bênção se for para o quê? Exaltar o nome dele. Porque ele já falou que ele não dá a glória dele para ninguém. Verso 11. E vamos ler o 17, amém? Que fala lá, dá o quê? Libertação. Porque quando ele te atrair ao deserto, ele vai tirar os balins. O que é balins? Os costumes do mundo. Ele vai te limpar, ele vai te purificar. O que é libertação? É purificação, amados. É purificação. Olha o que diz o verso 17. Assim diz o quê? O Senhor, o teu Redentor, porque ele vai te render do quê? Das pragas do Egito, amados. Estávamos lá bebendo água salgada. Ele vai te libertar dessas águas. Ele vai tirar você de terra seca e vai te levar para ribeiros de água. Porque não tinha água, não tinha palavra. O que é água? Palavra, não tinha ensino, não tinha nada. Porque ele vai te tirar de lá. Olha, continuando. O santo de que? Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Ele está falando que ele ensina. O que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E Deus fala lá em Deuteronômio, Senhor, a palavra é assim, amados, ela vai e volta, te lembrará de todo o caminho pelo qual você andou na fornalha da aflição. Não vai ser nada, amados, assim, não está falando que vai ter vitória, mas está falando que o quê? Guerra, aflição, amados, no mundo sofrereis. Para você ter a paz, sofrereis. Aonde? No ego, na carne. Sofrereis. Sofrereis. Jesus, ele não disse que, amados, vai ser tudo verdejante. Para ser verdejante, sofrereis. Porque a gente não dá valor se a gente não sofrer, se a gente não for ensinado. Ensinar, amados, eu ensino. Aprender é difícil. Você aprender é difícil, porque você tem que esforçar. Amém? Porque não tem como você aprender sem se esforçar. Cansa a mente, igual você é estudante. Cansa, dá trabalho. Amém? Verso 8. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, Deus está falando, então seria a tua paz como um rio. Deus está falando, amados, que ele vai te levar para ribeiros de água, que vai para o sul do altar, Ezequiel 47. E a tua justiça como as ondas do mar, rabassorá. Palavra, amados, essa palavra vai aumentar, vai ficar, ó, você vê, também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas, o que é isso aqui? Ventre geracional, como seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Só que Deus, ele o quê? Ele fala, sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus. Eu anunciei com voz de júbilo, fazei ouvir isto, e levai até o fim da terra. Quando a gente aprende a coordenada geográfica, né? Fim, né? Sul, propósito. Dizei, o Senhor remiu ao meu servo Jacó, e não tinha sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr a água da rocha, fendeu a rocha e as águas jorraram. Deus está falando que ele vai fazer brotar água da rocha. Jesus é a rocha, a água é a palavra. Então vamos aprender de Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo.
Amém? Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Os seus pais comeram pão, maná no deserto. Só que ele não foi Moisés que deu o pão. Meu pai deu o pão. Entende, amados? O que quer dizer isso? Meu pai deu o pão. O verdadeiro alimento que pode te alimentar é Jesus. Você pode ouvir isso aqui, amados. O que eu estou falando é palavra. Você pode ouvir isso aqui, ir para canais, outros canais que vocês estavam ouvindo. Ou pensar assim: ah, não, essa moça aí que refuta a Sara Shiva, refuta o canal Escolha Esperar, ela é a mais santa. Não, amados, eu só estou falando o que Deus me ensinou. Então você pode ir para outros canais, pode pensar, né? Porque na verdade é a sua carne. Porque quando você exerce o Espírito Santo, pede o Espírito Santo, você não vai ouvir a carne, você vai ouvir Deus. Então tem que quebrar o ego. Então muitos podem pensar o que for, só que o que vai te guardar e o que vai te sustentar até o fim, é só o maná que vem de Deus, é a palavra de Deus. Então aquele povo no deserto, eles não se satisfazeram apenas que o pão caia do céu, era temporário. Só que Deus, ele te faz um convite, igual a Provérbios 8, como o maná eterno: aprendei de mim. Jesus disse que sou manso e humilde de coração. Amém? Aprendei dele. Ouça a Deus. Amém? Deus te deu o quê? Trabalho. Ele não te deu vida boa na terra, aqui em que vivemos. Ele te deu trabalho. Só que para você, igual o homem que trabalha o dia todo, porque ele dorme bem. Ele dorme o sono do justo. A Bíblia fala aos seus escolhidos, seus filhos, ele dá o sono do justo. Adão, ele adormeceu para receber Eva. Então ele dá o sono do justo. Ele dá o quê? Ele dá a paz. Porque você trabalhou. Não é? Porque você trabalhou o dia todo, nesses anos, igual Jacó trabalhou pela Raquel, foi anos, porque a paz que você dorme em paz, vem de o quê? Você dorme aquele sono, porque Deus, ele que dá o descanso, ele fez Adão descansar, ele preparou Eva também, ele fez Adão descansar. O que ele está falando? Que aqueles que confiam no Senhor, ele fez Adão descansar e ele fez Eva, ele preparou essa mulher. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu até citei Gênesis, mas eu creio que o Espírito Santo já guiou aqui. O Espírito Santo já me deu essa ministração dia antes. Amém? Então, o que eu falei, até coisas que eu não falei, eu anotei, o Senhor lembrou, porque o Espírito Santo lembra todas as coisas. Então, a palavra é bem clara. Verso 20: ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Olha que a Bíblia fala. Aqui, riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. O meu conselho. Aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus falando também, amados. Quem é a voz da sabedoria? Desde o princípio, João 1. Jesus é a voz da sabedoria. Olha que Deus fala, ele é lindo, O meu é o conselho. Quem é o conselheiro da vida sentimental? Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está dando discernimento. E a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Então Jesus está falando que ele é o próprio conselho, que ele vai te dar o conselho. Ele está te revelando que a verdadeira, quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E de onde vem a sabedoria? Vem dele. Entendimento, porque você vai entender porque você está nesse propósito. E minha fortaleza, porque ele vai te aconselhar, ele vai te aconselhar, ele está falando que ele é a verdade, ele dá sabedoria, você vai entender e ele te fortalece. Até o fim. Por quê? Porque os seus pais, eles comeram o primeiro pai, Adão.
O povo lá que ouviu Moisés, que andou com Moisés. Também, amados. Olha para você ver, os seus pais, quem são os nossos pais? O povo que andou no deserto lá, descendência. Os seus pais comeram o pão no deserto, o maná. Só que não saciou. Por quê? Não saciou, queridos. Porque eles escolheram entre si. Porque a sua alma só vai ter a paz quando você deixar Deus escolher, quando você deixar Deus fazer. Você tem que deixar Deus fazer. Você tem que orar. Deus, faça a tua vontade. Oh, aleluias! Faça a tua vontade na minha vida sentimental, Senhor. Essa área, porque por meio do pilar, que é a família, todas as áreas vão fluir. Porque enquanto você não cumprir o teu propósito, você não vai sossegar. Então você fala, Senhor, eu não sossegarei enquanto o Senhor não fazer. Eu entrego. Tem uma música que é assim, eu vou finalizar, mas que tá grande. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrega tudo a Ele, amados. Entrega tudo a Ele. Amém? Glória a Deus. Olha que a palavra fala. Aceitai a minha correção, verso 10. E não a prata. E o conhecimento. Rejeita o Deus Baal, que é o da prata. Mas aceita o conhecimento e a correção. Antes do que o ouro escolhido. Antes que você escolha, arabaxeira laná, antes do ouro escolhido, porque o que chama a atenção? Olha, concupiscência dos olhos da carne, beleza. Você vai, no mundo é ensinado você olhar beleza, olhar status. Antes que o ouro, seus olhos, você escolha. Antes que você escolha, vai para o conhecimento e para correção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba o princípio, antes de você dizer que sabe escolher, porque a gente não sabe nada, porque desde o princípio Deus escolheu e viu que não era bom o homem ficar só. Um encontro de alma, amados, porque a sua alma não vai sossegar enquanto você não fazer a vontade de Deus. Amém? Sempre, até aqueles que escolhem, eles ainda, amados, eles falam que, eu estou completamente satisfeito. Só que o Espírito Santo, ele não te deixa confundido, amém? Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Graças a Deus, Deus é fiel.